também aqui dizer, enfim, do encaminhamento em relação a essa questão do Pop Rua, até a próxima vereadora falar, a vereadora Soninha, com muita contribuição, pioneira também nesse assunto. Vereadora Sônia Francini. Obrigada, presidente. Esse assunto era o número 1 na minha lista. Agradecer ao senhor também pelo empenho e pela destinação de emenda parlamentar também para esse fim. Como vocês, né, já falaram bastante sobre esse assunto, então vou pegar 2 outros enfoques. Que a gente considere seriamente essa possibilidade, não necessariamente desses termos, das 3 refeições por dia, mas que essa possibilidade de hospedagem de pessoas em situação de rua, em meios de hospedagem, hotéis, pousadas, pensões, hospedarias e similares, já tem uma previsão na Política Nacional de Assistência Social, inicialmente pensada para acolher migrantes recém-chegados à cidade, mas eu entendo que a gente devia considerar seriamente essa como uma das possibilidades de acolhimento para as pessoas que já têm uma condição melhor de se organizar, de viverem sozinhas ou em companhia de uma ou outra pessoa, vamos dizer, depois de terem cumprido um primeiro acolhimento emergencial naquilo que a gente chama de albergue. O albergue não pode ser um projeto de longo prazo, até porque não tem quase projeto nenhum no albergue. É difícil ter um projeto, um plano individual, também como a política de assistência social determina, quando você tem 500 pessoas acolhidas para um pernoite. Então, acho que a gente deve considerar essa como uma alternativa também de acolhimento, não só nessa situação de calamidade pública. Agora, já na calamidade, né, tem uma outra possibilidade, que até foi defendida num documento recente pela Rede Rua, que também é um coletivo super atuante, que é a de se fazer acampamentos, campings, para recolher as pessoas em caráter super emergencial. Aqueles que estão deitados em colchão na calçada ou em papelão na calçada, que pudessem dormir numa barraca, o que para as pessoas que vivem na calçada, a barraca é um ganho imensurável. É a possibilidade de mais privacidade, segurança, abrigo das intempéries. Então, claro que essa não é uma solução, mas é uma medida emergencial a ser considerada. Pensa, se a gente admite que numa ocorrência, outro tipo de calamidade, quando tem um desabamento, quando tem um incêndio, enchente, as pessoas chegam a ser acolhidas em quadras esportivas também, cada uma com o seu colchão no chão da quadra. Então, uma barraca de camping para cada casal, para cada pessoa, num lugar coberto e protegido, com banheiros, com vestiários, também seria uma alternativa viável, rápida, barata, para que as pessoas saiam do chão, da calçada, de debaixo de um viaduto. Mudando de assunto, uma dificuldade que tem ficado muito visível agora durante a pandemia é como a gente não conhece, não tem dados sobre a população, e quanto mais vulnerável, menos dados nós temos. Isso é uma realidade para receber o benefício do governo federal e uma realidade para diversas das nossas ações. E não estou falando só de população em situação de rua, mas no caso da cultura, por exemplo, o movimento de cultura que frequenta muito assiduamente, intensamente as nossas reuniões da Subcomissão de Cultura, essas que tiveram 2 vezes a presença do secretário de Cultura, a gente agradece bastante a disponibilidade dele. A cultura está vivendo uma crise brutal de possibilidade de sobrevivência. Claro, alguns conseguem fazer atividades online, mas quando se consegue receber por uma atividade como essa? Então, a cultura sabe que precisa também praticamente acudir, socorrer os trabalhadores da área da cultura. A vereadora Alfredinho também fala bastante nisso, né? Redigimos juntos, com várias contribuições, aquele artigo super sucinto que entrou na lei aprovada semana passada, que diz que a cultura usará recursos seus,
para ações emergenciais. Do contrário, a cultura, se não tivesse a permissão para usar os seus próprios recursos dessa maneira, a cultura tem sempre, dentro dos seus moldes da política cultural, que contratar um espetáculo, contratar oficinas, atividades que estão praticamente proibidas hoje em dia, a não ser aquelas que conseguem acontecer mesmo do modo virtual. O vereador Alfredinho lembra daqueles que se apresentam em bares, que se apresentam em casas noturnas, artistas de forró. A gente não tem, essas pessoas, elas não se inscrevem nos editais da Secretaria de Cultura. Essa seria uma forma de a gente ter conhecimento delas. Elas talvez não tenham sido contratadas pela Secretaria da Cultura em nenhuma ocasião. Então, a gente conhece muito pouco da população da cidade de São Paulo, como deveria conhecer. Existem várias formas de mapeamentos, a plataforma SP Cultura, que foi criada no governo passado, todos esses dados mesmo de que a cultura dispõe, com quem participou de editais, quem foi contratado pela secretaria, mas ainda assim tem muita gente de fora. E tem um público de trabalhadores da cultura, que são os técnicos, que são os operacionais, esses então são completamente invisíveis, porque os artistas, os produtores culturais, participam de editais, se engajam, vêm nas atividades. Mas o iluminador, o marceneiro, que apoia o cenotécnico, o eletricista, eu fiz faculdade de cinema, eletricista é um trabalhador fundamental em cinema e em teatro, e em música também, o técnico de som. Então, nós não conhecemos esse imenso universo de trabalhadores da cultura e apresentamos um documento ao secretário da Cultura em que a sociedade civil, os movimentos de cultura até se dispõem, se oferecem a construir um mapeamento, porque não é um cadastro, não é um banco de dados, vou concluir, presidente, é um mapeamento mesmo, e quanto mais coletivo no modelo Wiki, como a gente tem a Wikipedia, eu acredito que mais completo ele pode ser. Muito rapidamente, um convite para a Comissão da Criança amanhã. Amanhã nós vamos discutir o tema do luto, especialmente em relação, claro, a crianças e adolescentes, com a melhor forma de lidar com isso, não só no ambiente público, do serviço público, escolas, centros de convivência, até com as atividades interrompidas agora, mas cada um mesmo, cada família, como lidar com esse momento difícil para os adultos, que dirá para as crianças. E o senhor me permite, presidente, um apelo aqui para os nossos próprios colegas. Ontem, o vereador Gilberto Nascimento, no Colégio de Líderes, solicitou que fosse pautado o projeto dele que regulamenta o homeschooling, né? A escola em casa. E o vereador Celso Gianazzi, tanto no Colégio de Líderes quanto agora, ele disse que é um absurdo querer pautar uma proposta como essa, ou agora ou em qualquer outro momento. E eu tenho certeza que algumas propostas minhas também seriam consideradas absurdas por outros colegas, por outros vereadores. E eu acho que a gente tem que tomar o cuidado para não chamar a proposta de ninguém de absurda, discutir, argumentar, discordar veementemente. Mas para a gente tomar sempre cuidado com os adjetivos que podem ser ignorados. Alguns vereadores são mais calejados, mas outros de nós nem tanto, então que a gente tenha esse respeito básico aí na divergência. Obrigada, presidente.